turma, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre circunferências e círculos. Bom, começando então pela circunferência, nós temos que a definição dela é que é uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo. Então, o que isso significa na prática? A gente tem um ponto central ali, que é o ponto O, e a circunferência é definida como toda essa linha circular em volta daquele ponto fixo. Então a circunferência é somente a linha em volta, a linha redonda em volta daquele ponto. Tá ok? E a partir dessa construção nós podemos encontrar algumas cordas, alguns traços ali que têm características especiais. Então, primeiro, nós temos ali a corda que vai do ponto A até o ponto B, passando pelo ponto O, ou seja, passando pelo centro da circunferência. Sempre que nós temos uma reta que vai de um lado ao outro da circunferência, passando pelo seu centro, nós chamamos essa reta de diâmetro. Agora, nós temos aqui como outro exemplo uma corda que vai de um lado ao outro, um segmento de reta que vai de um lado ao outro, só que esse segmento não passa pelo centro da circunferência, não passa pelo ponto O, que é o centro. Então, esse segmento que vai de um lado ao outro sem passar pelo centro, nós chamamos de corda. E o segmento que vai somente do centro da circunferência até a sua extremidade, até a sua borda, nós chamamos de raio. Então, por consequência, nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro, porque o raio é somente o meio do caminho do diâmetro, né? Então, esse segmento O é do mesmo tamanho desse segmento OB, que é do mesmo tamanho desse segmento OA, por exemplo. Todos eles são raios, só que o segmento AB é diâmetro, por ser um segmento que vai de uma extremidade a outra da circunferência, passando pelo seu centro. Tendo consciência, então, do que é uma circunferência, nós podemos calcular o seu comprimento. O que seria o comprimento de uma circunferência? Bom, imagine aqui comigo um quadrado. E eu quero saber qual é o perímetro desse quadrado. Por exemplo, isso aqui é um galinheiro, eu quero saber qual é o perímetro desse galinheiro, qual é o tamanho da tela que cobre, que está em volta desse galinheiro, que delimita esse galinheiro. Então nós fazemos o quê? O perímetro, o cálculo do perímetro, que é a soma de todos os lados. Desse, mais esse, mais esse, mais esse. Bom, o cálculo do comprimento da circunferência é a mesma coisa, só que em vez de falarmos de um polígono, né, uma figura que possui lados formados por linhas retas, nós estamos falando do comprimento da circunferência. É como se nós tivéssemos uma circunferência que foi construída a partir de uma linha de barbante e nós vamos cortar essa linha e esticá-la, de modo que essa linha que forma aqui a circunferência, ela foi esticada, se tornou uma linha reta, e nós vamos medir essa linha reta para ver qual o comprimento dela, qual o tamanho dela. Certo? Então a fórmula para o cálculo da circunferência se dá da seguinte forma. Nós temos aqui o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Essa fórmula será sempre aplicada quando nós quisermos descobrir qual é o comprimento de uma circunferência. O que é então cada uma dessas informações? Bom, C é o comprimento, R é o raio, nós aprendemos ali no quadro anterior que o raio é a distância do centro da circunferência até a sua borda, e π é uma constante numérica, é um valor numérico que nós tratamos como sendo π aproximadamente 3,14. Esse é um valor fixo, é um valor que não se altera e vai ser sempre usado no cálculo do comprimento da circunferência. Então nós temos então que na verdade o cálculo do comprimento é a mesma coisa aqui. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o valor do raio. Então, quanto maior o raio da circunferência, maior o seu comprimento. Quanto menor o raio de uma circunferência, menor o seu comprimento. Por exemplo, então, se nós tivermos uma circunferência de raio igual a 5, nós teremos que o comprimento vai ser igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes 5. Então, nós teremos que
o comprimento vai ser igual a 6,28 vezes 5, então o comprimento vai ser igual a 31,4, ok? Esse aqui foi um exemplo de um cálculo de uma circunferência de raio igual a 5. Agora, continuando, nós temos a figura que nós conhecemos como círculo, que é a região do plano formada por uma circunferência e a sua região interna. Então, qual a diferença entre a circunferência e o círculo? A diferença entre um e outro é que o círculo, nós não contamos apenas a borda em volta formada pela linha que faz a figura circular. Nós contamos também todo o espaço interno. Então, aqui, para exemplificar, eu pintei toda a circunferência de branco, ou seja, nós passamos de uma circunferência para um círculo. É como se, imagine comigo um ovo. A circunferência trata-se apenas da casca do ovo. Já o círculo é o ovo com todo o seu conteúdo por dentro dele. Tá bom? Então, acho que assim fica bastante fácil de entender a diferença entre uma circunferência e um círculo. Também é importante delimitar qual é a fórmula que determina a sua área, ou seja, todo o espaço que essa parte branca ocupa num determinado plano, num determinado lugar. A área de um círculo vai ser determinada como π vezes r ao quadrado. Ou seja, a área está relacionada diretamente também à medida do raio do círculo. Então, π nós sabemos que é 3,14 e o raio vai ser uma medida qualquer que nós tivermos aqui. Nós podemos aqui usar como um exemplo simples um raio igual a 2. Então, nós teremos aqui que o raio seria 2 e aplicando na fórmula ficaria 2 ao quadrado. Aqui nós temos então que a área é igual a 3,14 vezes 4, que então nós teremos 4 vezes 3,14, 12,56, ou seja, a área desse círculo seria igual a 12,56. Nós temos pontos que determinam posições diferentes numa circunferência. A gente conhece aqui, olha, o centro da circunferência, né? O centro O da circunferência. E a partir dele nós temos o seguinte. Então nós temos aqui então que o ponto A é um ponto interno à circunferência. É um ponto que está dentro da delimitação da circunferência. Nós temos aqui o ponto B que está sobre a linha da circunferência, então nós chamamos o ponto B como um ponto pertencente à circunferência. Então o ponto B é um ponto que pertencente à circunferência. E o ponto C, no caso ali, o ponto C é um ponto externo à circunferência, ou seja, é um ponto que está fora da delimitação do espaço da circunferência. Nós aqui então temos 3 tipos de pontos diferentes, 3 tipos de posições de pontos diferentes, que nós podemos então chamar cada uma delas de interno, pertencente à circunferência ou externo. Continuando aqui os nossos estudos, nós falamos sobre os pontos na circunferência, as posições dos pontos na circunferência, mas também nós podemos falar sobre posições das retas nas circunferências. Nós temos basicamente 3 tipos de posições diferentes que as retas podem ocupar em relação a uma circunferência dada. Nós temos primeiro a secante, ou seja, a secante é uma reta que corta a circunferência. É uma reta que, imaginemos aqui, entra na circunferência pelo ponto A e sai pelo ponto B. Ou seja, ela toca a circunferência em 2 pontos diferentes e continua passando por fora da circunferência. Essa é a que nós conhecemos como secante. A tangente é uma reta que toca a circunferência em apenas um ponto, aquele ponto que eu vou chamar de ponto B ali, olha. A tangente toca a circunferência em apenas um ponto. E esse ponto que a tangente toca a circunferência faz 90 graus com o raio, ou seja, nós temos aqui o ponto O, que é o ponto origem, nós temos a reta que está ali chamada de reta R, e essa reta R, que é o raio, ela faz 90 graus
com a tangente, ou seja, no ponto onde a tangente se encontra com a circunferência, nós podemos traçar um raio naquele ponto, ligando aquele ponto à origem, ao centro da circunferência, e nós teremos 90 graus. E o terceiro exemplo de reta é a reta exterior, ou seja, a reta que não toca a circunferência em nenhum ponto, em nenhum momento. É uma reta que passa sem encontrar a circunferência em lugar algum. Portanto, a partir dessas retas específicas, nós podemos trabalhar algumas propriedades. Eu coloquei duas aqui no quadro para a gente estudar. Bom, a primeira propriedade, a propriedade da esquerda ali do nosso quadro, diz que toda reta que é perpendicular a uma secante e passa pelo centro da circunferência, cruza o ponto médio da corda determinada pela secante. Bom, o que isso quer dizer na prática? Nós temos uma secante, a secante AB. Lembrando que a secante é uma reta que passa pela circunferência em dois pontos, pelo ponto A e ponto B. Nós podemos, então, falar o seguinte, ele está dizendo que toda reta que é perpendicular a uma secante e passa pelo centro da circunferência, ou seja, uma reta que passa pelo centro da circunferência, é o que nós chamamos de raio, e faz 90 graus, ou seja, é perpendicular àquela secante, aqui, né? Faz 90 graus aqui. Quando nós temos essa reta, ela diz que a reta que nós criamos, nós desenhamos, que é o raio, cruza o ponto médio da corda determinada pela secante. O que é a corda determinada pela secante? A secante é aquela reta infinita, que vai infinitamente para fora da circunferência para os outros dois lados. Agora, a corda é aquele segmento, aquele pedacinho da reta que vai somente do A até o B. Essa reta que nós desenhamos aqui divide essa corda AB em dois pedaços iguais. Ou seja, nós temos ali 90 graus e além disso o segmento AB, a corda AB, foi cortada em dois pedaços iguais. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, eu já falei sobre ela ali um pouco mais cedo, diz que toda reta tangente é perpendicular ao raio da circunferência no ponto de tangência. Ou seja, aqui é o ponto que a tangente toca na circunferência, ela toca em apenas um ponto. Esse ponto que ela tangencia a circunferência, ou seja, que ela toca na circunferência, é um ponto que nós podemos desenhar o raio que vai do ponto O até aquele ponto B, e esse raio faz 90 graus, é perpendicular com aquela tangente. Essa é uma definição bastante importante, que nós vamos ter várias aplicações práticas e vai facilitar muito nos nossos cálculos em questões que nós vamos aprender. Então nós temos também as posições relativas entre as circunferências, ou seja, nós temos posições relativas dos pontos, posições relativas das retas e posições relativas das circunferências. Bom, são algumas posições diferentes, nós vamos nos atentar aqui agora para não deixar passar nenhuma em branco. Nós temos primeiro as tangentes exteriores, ou seja, são duas circunferências que são tangentes, que se tangenciam, que se tocam em apenas um ponto e que se tocam nesse ponto sendo uma exterior à outra, ou seja, as duas ali estão fora uma da outra. Nós temos então o ponto origem 1 e o origem 2, e a distância entre essas duas origens é a mesma coisa que a soma dos dois raios. Então a distância entre os dois centros das circunferências é igual à soma dos dois raios. Ok? Nós temos ali duas circunferências que são tangentes interiores, ou seja, são duas circunferências que se tangenciam, que se tocam em apenas um ponto, só que uma delas está interior à outra, ou seja, nós temos aqui, olha, a circunferência com o centro O1, a circunferência com o centro O2, e a distância entre os dois pontos O1 e O2 é o raio 2, o raio da circunferência maior, menos o raio da circunferência menor. Ou seja, é esse raio grande aqui que passa pelo centro da outra circunferência menor, menos o pedacinho que vai do centro até a borda, a beirada da circunferência. Ok? Então a distância entre os dois centros é R2 menos R1. Bom, então nós temos aqui as circunferências internas, que são
duas circunferências em que uma está dentro da outra e elas não se tocam em nenhum ponto. Então nós temos ali o ponto O2, que é o centro da circunferência maior, o ponto O1, que é o centro da circunferência menor, e nós podemos dizer que a distância entre os dois centros ela é sempre menor do que o raio da maior menos o raio da menor. Agora aqui nós temos duas circunferências que são secantes. O que são circunferências secantes? São circunferências que se tocam em dois pontos e por isso elas são como as retas secantes, né? Que se cruzam em dois pontos diferentes. Bom, nós vamos ter então ali que a distância entre os dois centros, né? A distância entre o centro da circunferência maior e o centro da circunferência menor, vamos chamar aqui essa circunferência maior de O2 e essa aqui de O1. Vamos falar que aqui a distância entre as duas circunferências vai ser sempre menor do que a soma delas duas, vai ser sempre menor do que a soma dos dois raios, e vai ser sempre maior do que o raio da maior menos o raio da menor. Nós vamos ter sempre essa fórmula que vai nos dizer a relação da distância entre os dois centros com o comprimento dos dois raios. Agora, nós temos aqui duas circunferências externas, em que nós temos duas circunferências que não se tocam em nenhum ponto e também não são circunferências que estão uma dentro da outra. Nós temos aqui a circunferência O1, a circunferência O2. Nós podemos dizer que a distância entre os dois centros das circunferências vai ser sempre maior do que a soma dos dois raios. Então, a distância entre os dois centros vai ser sempre maior do que a soma entre os dois raios. E, por fim, as circunferências concêntricas. O que são circunferências concêntricas? São circunferências em que as duas estão com o centro localizado na mesma posição. Isso determina o quê? Determina que o centro da circunferência maior é igual ao centro da circunferência menor, está no mesmo lugar. Então, qual é a distância entre os dois centros? Zero. Nós temos então aqui que a distância entre os dois centros das duas circunferências é nulo, porque as duas estão com o centro no mesmo lugar, compartilham o mesmo centro, então elas são concêntricas. Ok? Agora, dentro dos segmentos tangentes, nós temos algumas propriedades que são bastante importantes. Nós temos a primeira propriedade sobre os segmentos tangentes que diz o quê? Que dois segmentos, no caso PA e PB, tangentes a uma circunferência, nos pontos A e B, ou seja, elas tangenciam a circunferência no ponto A, lá em cima, e a de baixo no ponto B. Esses dois segmentos são congruentes, ou seja, são dois segmentos que possuem a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, esse segmento PA tem o mesmo tamanho desse segmento PB. Se as duas tangentes possuem o mesmo ponto de origem, que nesse caso é representado pelo ponto P, um ponto exterior P, e desse ponto saem duas tangentes para a mesma circunferência, nós teremos que as duas tangentes terão o mesmo comprimento, tá certo? Isso é uma regra que sempre funciona e que vai ajudar a gente em bastantes situações. Lembrando aqui também, né, que nós temos que a linha, né, o raio que liga o centro da circunferência ao ponto que tangencia a tangente, né, a circunferência, forma 90 graus, eles são perpendiculares. Relembrando isso aqui sempre, para ficar bem fresco na nossa memória. Então nós temos aí, na verdade, dois segmentos que são iguais, são congruentes, que são as tangentes PA e PB. Esses dois segmentos são congruentes, eu posso explicar aqui rapidamente porque eles são congruentes. Já tracei aqui os dois raios que possuem a mesma medida e eu posso aqui também, olha, fazer uma reta que liga o ponto O ao ponto P. Quando eu faço esse segmento, nós temos que os dois triângulos, o triângulo POA, ele é semelhante ao triângulo POB. Nós temos ali que o triângulo POA possui um ângulo de 90 graus no vértice A e o triângulo POB possui um
ângulos de 90 graus no vértice B. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo B. Nós temos também ali que o segmento de reta OA é congruente ao segmento de reta OB, ou seja, os dois segmentos são raios, né? E por isso são segmentos que possuem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Então, a gente pode dizer que esse segmento é igual a esse também. Então, OA é congruente ao AB. E nós podemos dizer ali que o lado OP é um lado comum, né? Então, OP de um é congruente ao lado OP do outro. Portanto, eles são congruentes pelo caso de hipotenusa cateto. A partir do momento que nós temos ali a seguinte congruência. Nós temos que a hipotenusa OP é comum aos dois triângulos e também nós temos que o cateto OA é igual ao cateto OB. Portanto, são dois triângulos semelhantes pelo caso de hipotenusa e cateto, que é o caso próprio para triângulos retângulos. Continuando a tratar das nossas circunferências aqui, nós temos agora a relação das circunferências com os polígonos, né? Com as figuras poligonais que nós já estudamos aí em aulas passadas. Nós podemos dizer então que um triângulo circunscrito trata-se de um triângulo em que os seus três lados são lados tangentes, são retas tangentes a uma circunferência. Então nós podemos dizer que o triângulo é um triângulo circunscrito à circunferência, ou seja, um triângulo que está fora da circunferência. Então é um triângulo circunscrito. Sempre que você falar circunscrito, significa que é uma figura que está por fora, uma figura que está do lado de fora, que engloba a outra pelo lado de fora. Mas nós podemos também dizer que a circunferência, nesse caso, é uma circunferência o quê? Inscrita no triângulo. Então, dizer que é um triângulo circunscrito a uma circunferência, ou dizer que é uma circunferência inscrita num triângulo, trata-se da mesma coisa, trata-se do mesmo desenho. É uma circunferência que, por dentro, tangencia os três lados de um triângulo qualquer. Agora, nós temos também o quadrilátero circunscrito. O que isso significa? Basicamente a mesma coisa do triângulo. É um quadrilátero, ou seja, uma figura de quatro lados. No caso, sempre nós vamos tratar de quadriláteros convexos. São os quadriláteros, né, que não tem nenhuma entrada, não tem nenhuma parte dos seus lados que entra para dentro da figura. Um quadrilátero circunscrito, então, é o quadrilátero que possui uma circunferência que tangencia os seus quatro lados. E da mesma forma, nós podemos dizer que trata-se de um quadrilátero circunscrito ou trata-se de uma circunferência inscrita em um quadrilátero. Nós temos ali um exemplo de quadrilátero, como podem existir vários outros exemplos de quadrilátero, mas eu quis fazer essa figura só para nós entendermos do que nós estamos falando aqui nesse quadro. Daqui vem uma informação importante que está logo ali abaixo da figura, que diz o seguinte: nos quadriláteros circunscritos, a soma das medidas de dois lados opostos é igual à soma da medida dos outros dois lados. O que isso significa na prática? Nós temos aqui, olha, o lado A, o lado B, o lado C e o lado D. Na prática, isso significa que os lados opostos A e B, quando somados, têm como mesmo resultado da soma dos lados opostos C e D. Isso vai facilitar a gente em muita coisa quando nós formos calcular aí medidas de lados, como nós formos calcular aí em problemas relacionados a quadriláteros circunscritos numa circunferência. É importante dizer também, essa fórmula é sempre válida, mas é importante dizer também, perceber, na verdade, uma característica que nós podemos passar desapercebidos. Nós temos aqui, olha, pontos externos à circunferência que determinam duas tangentes. Ou seja, nós temos que esse pedacinho aqui é igual a esse. Nós temos que esse pedacinho aqui vai ser igual a esse.
esse vai ser igual a esse, e essezinho vai ser igual a essezinho. Por isso, nós temos que a fórmula diz que a soma dos lados opostos é igual. Por conta desses pontos exteriores à circunferência, que quando nós traçamos os segmentos que são tangentes, nós formamos o lado do quadrilátero, e por conta disso nós temos que os lados A e B somados são iguais aos lados C e D. Então a gente encerra nossa aula por aqui. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. E a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço. Tchau, tchau.